Nosso Deus, nosso Pai, este é o momento em que vamos dispor a Sua palavra a falar ao nosso coração. Aquele que inspirou e despertou corações de homem para escrevê-la, e agora nós a temos em nossas mãos, para que a dessa caminhada terrena seja segura perante a Tua face. Fala conosco, ministra aos nossos corações, nos dando compreensão e aprendendo dos princípios e dos valores, sobretudo sobre a fé. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amado, nós estamos falando sobre legados. Legado é um patrimônio que se deixa para a posteridade. E vivemos num mundo sedento de aparecer. É ou não é? As pessoas querem dizer alguma coisa ou apresentar alguma coisa através da mídia, falada, escrita, mentirosa. Mas nós precisamos de verdadeiros referenciais que nos mostre, que exemplifique o que é realmente viver uma fé em Deus. E nesses últimos tempos, nesses últimos anos, estamos vendo uma perda de qualidade, mesmo no meio cristão, com respeito a viver a fé genuína. Hoje tudo se faz para tornar a fé um artigo palatável, um artigo saboroso, ou então uma mantra para ficarmos proferindo em situações difíceis. Mas a fé é muito, muito mais do que isso. Pela fé os antigos obtiveram, conquistaram, estabeleceram. E muitos deles trazendo uma mensagem difícil, dura, porque o ser humano gosta muito de coisa que dá, vamos dizer, diabetes. Quem não gosta de coisa doce? Mas a fé é um procedimento que vai muito além de uma teoria vazia. Ela tem que deixar um legado. Ela tem que deixar uma direção, deixar um testemunho que sirva para a caminhada dos outros que sucedem. E eu louvo a Deus por o legado desses grandes homens e mulheres que abriram a estrada para que nós caminhássemos rumo à pátria celestial. Deixaram um legado consistente que tem atravessado os séculos e enchido esta terra de testemunho. Oh, glória! Esse é legado. Não enganação, não fachada, não prostituição. Hoje de manhã minha esposa já falou, o celular está cheio de mulheres seminuas. O celular, meu Deus, como é que vão ficar? Então nós estamos falando de um legado, de uma herança, que vai dizer, este é o caminho certo. Esta é a vida, a linha que nos leva a uma vida com Deus, com o nosso Criador. Então Deus nos tem oferecido na sua palavra, guardado em sua palavra, feito registrar o legado de alguns e de algumas mulheres que pautaram esse caminho em direção à cidade celestial com a sua fé. E que Deus, nesta manhã, nos ajude a colocar em nossa alma e nosso coração algo um pouco a mais. E a nossa preocupação é que quando passarmos, deixemos um legado. Vizinhos saibam quem fomos, familiares saibam quem somos. Os nossos filhos tenham um padrão de vida para com Deus. O mundo está carente de coisa séria, decente, que tenha o temor de Deus na centralidade. Então, por isso a importância de um legado, mas um legado sério, um legado de valor, um legado que mude as vidas para melhor. Não essa prostituição, muitas vezes, que está no celular, na televisão. Mas todo mundo quer aparecer, há uma fome, uma sede de dizer, eu tenho 1 milhão de seguidores. Seguidor para onde? Em que nível? Em que régua?
fé é algo que realmente nos coloca num campo de batalha. E hoje, compartilhar esse tema, dando sequência, né? Vamos falar do legado de Abraão. Falamos deste homem, não tem como levantar as mãos aos céus e não agradecer pela vida dele. Obrigado, meu Deus, por estas vidas que fizeram com que eu estivesse aqui nesta manhã junto com vocês. Estas vidas abriram o caminho. E Abraão, por excelência. Então, vamos abrir os dois textos que falam mais profundamente dele. Hebreus, capítulo 11. E enquanto eu separo aqui, outro irmão me abre em Gênesis, capítulo também 11, né, para a gente avaliar. Tá? Diz assim o escritor aos Hebreus, se referindo a esse patriarca, que o escritor está usando para dizer aos seus próprios patrícios e ao mundo: este é o cara que Deus levantou para dar o norte para vocês. Porque os hebreus estavam fracassando e eles vejam a fé deste homem. Versículo 8 ao versículo 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, amados, este escritor chama a nossa atenção para isso. Um irmão que abriu, uma irmã, por favor, me leia agora Gênesis 12, 1, 2, 3. Amados, então, legado é um patrimônio que se constrói numa vida que foi usada para um propósito. E aqui, no caso, um propósito de valor espiritual, de um valor moral, de um valor ético, né? Isso é representado, às vezes, num obelisco, sabe? Numa construção fantástica, né? Num livro bem escrito, numa crônica, num trabalho manual. Mas esse aqui é um legado espiritual, um legado de valor para a eternidade. Né? Então, pela fé, Abraão, né, construiu esse legado. Mas quem é esse personagem chamado Abraão? Abraão já aparece numa fase adulta. Né? Um tanto estranho lá em Gênesis, né, que apareceu assim de repente na história da Bíblia. Só que Abraão descende, ele é da 11ª geração de Noé. Há um lastro histórico de fé aí. Eu preguei há tempos atrás sobre o legado de Noé. Qual foi o legado de Noé? Alguém lembra? Ele foi justo. Legado da justiça. E Noé viveu num tempo que estava sendo preparado para a grande tragédia, talvez a maior tragédia que esse mundo já viu até agora, que foi o dilúvio. Então Noé viveu num mundo de injustiça, de maldade, de decadência moral, de coisas infames, perversas, idolatria, a tal ponto chegou o nível daquela sociedade que os demônios vieram viver com eles. Imagine você ter na sua família um genro demônio. Já pensou nisso, amado? Porque casaram com as mulheres, coabitaram com elas, tiveram uma descendência maldita. Mas parece que a coisa está caminhando para essa direção. Muito bem. Então é importante que a igreja, nós entendamos que nós estamos passando um legado de um crente vivo, ativo, compartilhador de sua fé, ou um crente, como foi lido nesta manhã, um crente morno, apático, frio. O que eu estou fazendo com esse legado que Deus está dizendo? Tome posse. Deixe para a sua descendência, para os seus filhos, um legado que mostra o caminho para os céus. Amém? Então, há um lastro espiritual. E é uma mensagem para nós hoje, nesse mundo
que está alucinado por querer aparecer. Abraão vem de uma descendência de um trisavô lá para trás, de que ele foi considerado o homem da justiça. Ele tem no seu legado o patriarca lá para trás da 11ª geração. Havia já um legado em sequência. Havia um legado em sequência. Então, por isso que Abraão já aparece na história bíblica já adulto. Já um homem, muitos começam, pai, mãe, mas ele já começa como adulto. Você abre o primeiro evangelho, primeiro versículo. Quem está lá na ascendência ou na descendência de Abraão? Davi, de onde Jesus parte. Não dele diretamente, mas vem da linhagem davídica. Um homem que deixou um legado extraordinário para a nação de Israel. Teve suas falhas, teve suas quedas, mas a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. É uma questão de legado, de exemplo. Legado é um exemplo de dedicação, de esforço. Mas continuando agora, vamos ver o preço desse legado. Ao voltar a Gênesis capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que... Parece que Deus às vezes usa algo que é inconcebível, para uma terra que eu vou te mostrar ainda. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoareis os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é legado. Oh, glória, isso é legado. Se estamos aqui nesta manhã, é porque esse cidadão chamado Abraão pagou o preço de obedecer ao Criador. Os relatos históricos, muito antigos, e bíblicos também, Abraão morava na cidade de Ur dos Caldeus, os antigos sumérios. Portanto, Abraão, de certa forma, é um sumério. É aqui lá perto do rio, lá do Frato e o Tigre. Sai daquela cidade, Ur dos Caldeus. Provavelmente fosse a capital inicial do Império Babilônico. E ali surgiu uma grande tecnologia naquela região. Inventaram a roda. O que é que inventaram mais? A escrita. Que mais? Irrigação. Ao ponto de depois fazer jardins suspensos. Prédios formidáveis. Então Abraão sai de uma zona de conforto. A metrópole do mundo naquela época era aquela região. E Deus manda Abraão, sai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Um mundo lógico, carnal, quer provar mais com mais. Então há um preço enorme nisso. Abraão, tudo indica que era um homem rico, muito abastado. Sai de tua terra. Sair de Ur dos Caldeus, com todo o conforto. E aqui está o grande drama. A fé muitas vezes pede o impossível. Esse caminho de fé não é para folgados, não, sabia disso? Não é para bons vivantes, não. Não é para sujeito que quer zona de conforto. Esse é caminho para alguém que nasceu do coração uma experiência de obediência ao Criador. Isso quebra todos os paradigmas dessa mentalidade humana. As coisas que para a mente humana, algumas decisões de Deus, alguns propósitos de Deus, está fora de nossa realidade, da minha compreensão, sabe, do meu intelecto, da minha experiência. Obedece, depois deixa com Deus. Esse é o problema, isso não é para folgado, não. Para bom vivante. Então, sai da tua terra, que significava zona de conforto, sabe, tranquilo ali. Vivendo na mordomia,
rico, abastado, né? Provavelmente com muitos criados, talvez num palácio. Estávamos lendo ontem na reunião de vigília, né? O legado da reforma. A reforma começa com um homem atormentado na sua consciência, procurando entender a vida espiritual, o que é realmente seguir a Deus, porque a igreja até começa bem, os apóstolos, os patriarcas, mas depois eles morreram. E o Império Romano, política é uma desgraça, geralmente. As questões espirituais e política é uma desgraça. O Império Romano tomou a religião para si porque viu que era uma maneira de conquistar mentes e corações. A igreja começa, certo, algumas pessoas se retirando para o deserto para orar, para buscar a Deus. As nossas raízes estavam ali. Mas quando Lutero se depara com a realidade, um iniciante de advocacia rejeita seguir o curso para agora ser um monge da Igreja Católica, mas a nossa crítica também é para nós também os evangélicos, tá? Não fica assustado, não. Ele se depara com um texto bíblico, lendo a Bíblia, que era até proibido. Romanos diz lá, o justo, e ele estava se referindo à frase cunhada por aquele profeta antigo, Amós. Moisés. Quando Israel foi levada cativo para a Babilônia, roubaram o gado, roubaram as colheitas, deixaram o povo na miséria. Infelizmente, os judeus não aprendem muito, né? Parece. Temeram o seu Deus. Tinham tudo ali. E então aquele homem olha para os campos vazios, para os currais vazios, para as crianças morrendo de fome, para o povo que tinha sido já levado para o cativeiro, Babilônia, até uma canção muito bonita, se canta agora nesses dias. E ele então olha e diz, o justo viverá pela fé. Ele cunhou essa frase. Essa frase ficou cunhada na Bíblia. Paulo repete. Gálatas repete. O justo viverá pela fé. Agora era um padrão que Abraão tinha que experimentar, vivenciar. Começando com preço, o primeiro preço era sair de onde? De sua terra. Ir para um lugar distante que ele nem sabia que existia no globo. Não tinha mapa, não tinha Google. O que mais? Não tinha GPS. Vai, Deus diz, vai, deixa comigo. Eu vou levar você lá. Eu tenho um propósito naquela terra. Ali vai nascer o meu filho. Então nós fazemos com a fé uma conexão com esse projeto tremendo de Deus. Amém? Você não está, meu irmão, quando você está aqui, um crente, um salvo em Cristo Jesus, você está envolvido num projeto muito maior. Não é só vir aos domingos de manhã aqui e ouvir o pastor Fernando gritar. Parte de um projeto que vai muito, muito além disso aqui. E a Bíblia diz que alguns pastores dizem, essa terra não é minha terra. Então, primeiro preço, sair da sua terra. Segurança. Tá? E diz mais, deixa a tua parentela. Ai, 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 ai. Parece que Deus estava pegando pesado, né? Sai da tua parentela. Muitas vezes é preciso haver um rompimento em família. Muitas vezes é preciso dizer tchau e bênção. Partir! Mas alguém pergunta, para onde você vai? Me dá um endereço. Não, eu não sei. Eu não tenho um endereço em mão. E a vida cristã começa com essa gloriosa incerteza. Oh, glória! O mundo quer ter tudo ali, programado, escrito, registrado em cartório, né, com carimbo. Deus diz, confie na minha palavra. Oh, glória! Sai! Rompe! Chega desta vida de conivência com o pecado. Muitas vezes é preciso romper. Quando ele lê a própria história de Abraão, depois que ele manda aquele filho de Agar, Ismael, para o deserto, dói o nosso coração. Dói ou não dói?
Eu fiquei, Deus, mas como é que o senhor faz uma coisa dessa? Eu falei, Deus, eu não estou entendendo isso. Dá uma marmitex para a família, uma trouxinha de comida, uma garrafinha de água, no meio do caminho, acho que talvez bem antes, tudo acabou. Só que não sabia que Deus já tinha preparado uma cisterna lá no caminho, uma fonte de água. Deus tinha preparado já uma fonte de água ali. Agar, na sua ansiedade, na sua preocupação, querendo salvar o seu filho, e ela estava perturbada, não conseguia enxergar a bênção que estava ali. Abraão falhou. Mas o Deus que diz sai, eu vou prover. Amém? Estava ali a fonte. Era preciso tirar Ismael, infelizmente. A gente não entende todo o segredo, e Deus também não dá muito detalhe, porque a fé não contempla tanto detalhe, contempla a obediência. A fé nasce de um coração que está disposto a obedecer. Sai da tua terra, rompe com a parentela, e que mais? Peregrinar pelo desconhecido. Quando começamos a ter contato com a Bíblia, com a verdade, com a palavra de Deus, muitas dúvidas vêm à mente. Vem ou não vem? E agora o que é que eu vou fazer? E alguns são obrigados a renunciar a muitas coisas na vida. Por que Deus tira Abraão dali? Eu já adiantei alguma coisa. Por que Deus leva Abraão para um lugar diferente, distante? Caminhos de deserto, de aridez. E havia muitos bandos de assaltantes, de gente má no caminho. Bandido, a terra está infestada. E parece que aqui no Brasil é a escola, tá? Infelizmente. Peregrinar. Meus irmãos, ao mesmo tempo que tem uma casa, tem um lugar seguro às vezes, tem uma boa profissão, tem mais algumas coisas, dá uma certa segurança. Deus disse, olha, para essa missão, você não pode levar essas coisas juntas. Quantos homens de Deus e mulheres de Deus abdicaram de seus privilégios para viver pela fé? Isso foi uma coisa que começou na igreja, inclusive católica. Uma pessoa séria, queria acertar as coisas com Deus. Se limitaram à vida de ermitão, né? Uma vida de pobreza. Porque sabiam que há uma riqueza muito maior. Vai peregrinar. Só uma coisa interessante. Aquela passagem dita no Novo Testamento. Eu serei contigo. Oh, glória! Quem vocês acham que está aqui conosco nesta manhã? Quem nos trouxe aqui nesta manhã? Isso aqui é um pequeno refrigério, tá? Tem que estar junto. Porque o melhor está para acontecer. Peregrinar pelo desconhecido. É a dúvida de muita gente. Como é que eu vou proceder agora? Mas Abraão diz, olha, sai, vai peregrinar, vai para o desconhecido. A vida cristã, às vezes, é uma luta difícil. O que vai ser da minha vida? Eu vou perder os meus amigos, vou perder minha família, vou ficar só. E Hebreus fala dizendo, vamos lá, para a gente ler melhor ler o texto, para a gente pensar em concluir. Capítulo 11, Hebreus, diz assim. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Palavra-chave. Vida cristã, vida de construir um legado, tem por alicerce, por fundamentação, a palavra É fácil obedecer? É fácil? Principalmente nessa circunstância, né? Sair para uma terra, romper com a família, peregrinar. E aqui a palavra está no imperativo, sai de tua terra. É uma ordem. E diz que Abraão
obedeceu. O grande problema no inferno já tem e vai ter muito mais pessoas que não tinham dúvidas sobre a salvação de Cristo, sobre o Evangelho, sobre a graça, conhece a Bíblia, tem versículo de cor, texto de cor, mas não obedece. Sabia disso? Porque essa é a questão fundamental. Esse é o alicerce, a fundamentação pela qual se constrói uma vida de legado com Deus. Abraão que nesta manhã, para a gente concluir, que nós possamos ter isso. Vamos ficar com esses 2 pontos. Outra semana a gente amplia um pouco mais. Obedecer. Porque obedecer é melhor do que... Eu vejo pessoas fazendo sacrifício, um monte de coisa para agradar a Deus, mas não obedece. E a obediência fundamental é aquela que leva a um relacionamento com Deus. Ok? Essa é a questão, esse é o divisor de águas, essa é a régua de corte. Deu para entender? Obediência. Como é o drama inicial. Mas por fim, manda quem pode. Então que tenhamos juízo para obedecer, amém? Vamos para a ceia, amados.